causa de José, muitas vidas foram salvas durante a fome, inclusive dos seus familiares, e assim o futuro do povo de Deus foi garantido. Se a família de Jacó tivesse sido exterminada naquela fome, o mundo não teria hoje a palavra de Deus e não teria também Jesus Cristo como Salvador. Então olha como tudo foi plano de Deus, como que Deus projeta tudo, irmãos. Deus, ele nunca é pego de surpresa, ele sempre está lá na frente, né? E Deus, vendo que iria vir aquela fome sobre aquela terra, o que Deus fez? Mandou José lá para o Egito para preparar toda aquela terra. Primeiro Deus preparou o coração de José, por meio do quê? De sonhos. Deus preparou o coração dele, e aí Deus mandou ele lá para o Egito. Deus deu sabedoria para aquele homem, Deus deu ali capacidade. Irmãos, o testemunho de José é tremendo, a história de José é tremenda, a fé que José teve, irmãos, é algo tremendo que nos ensina muita coisa. Quer ver um exemplo? José foi levado lá para o Egito, ele foi odiado pelos irmãos, né? Foi levado como escravo para o Egito. Lá no Egito não tinha ninguém que servia ao Deus vivo e verdadeiro que José conhecia, não tinha ninguém para ser ali um motivo de fé para ele, para motivar ele na fé. Ele esteve sozinho ali, mas mesmo assim ele manteve firme a fé dele, né? Hoje a gente precisa de um irmão para dar um empurrão, precisa de outro irmão para dar um cutucão, precisa de alguém para vir ali puxar a orelha, precisa de alguém para dar um chacoalhão, para a pessoa caminhar na fé. Se não tiver alguém fazendo assim, a pessoa cai na fé, naufraga na fé. Mas José não tinha ninguém assim lá no Egito, irmãos. Ele se deparou ali com uma grande religião pagã. Ele se deparou ali com vários deuses, e ele não se corrompeu, ele manteve firme a fé dele ali em Deus. Olha só, a fé de José, perto do seu fim ali, da sua vida, levou ele a fazer menção, ou levou ele a profetizar o que iria acontecer há 400 anos. A fé dele em Deus levou ele a profetizar. O pai, perto da morte, profetizou sobre os filhos, né? José, perto da morte, profetizou aos irmãos o que iria acontecer muitos anos depois, 4 séculos depois. A fé não é uma emoção que desenvolvemos por nossa própria conta, nem uma atitude otimista que diz: espero que eu alcance. A verdadeira fé é o fundamento na palavra de Deus, e porque Deus disse, cremos e agimos em função disso. Isso é fé. José sabia em quem ele cria e onde era o seu lugar. Ele sabia disso daí. O que levou José a profetizar foi justamente isso, irmãos. Ele saber em quem ele cria e ele saber qual era o lugar dele. E isso mostra para nós também, né? O exemplo que nós podemos tirar aqui. Em quem você tem crido? Em quem você tem acreditado, igreja? Qual é o teu lugar? Já parou para pensar nessas duas perguntas? Em quem você crê? Qual é o teu lugar? Eu vou responder aqui para você. Eu creio num Deus vivo, verdadeiro, que pode todas as coisas, Criador do céu e da terra. É nesse Deus que eu creio. Qual é o meu lugar? O meu lugar é ao lado de Deus, é na Nova Jerusalém, que Deus tem preparado para mim e para você.
crendo nisso daí, eu posso profetizar para as pessoas que há uma vida melhor, que há uma esperança, que há uma solução e que vai acontecer. Sabe o que José profetizou? Olha só, e disse José a seus irmãos: eu morro, ou seja, eu vou morrer, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e Jacó. Ó, José profetizando a libertação do povo de Israel lá do Egito. Vocês vão ficar aqui, mas Deus vai visitar vocês e vai fazer vocês saírem daqui e levá-los para a terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó. E por que José profetizou isso? Porque ele cria num Deus verdadeiro, irmãos. E ele sabia qual era o lugar dele. E qual era o lugar de José? Olha só o verso 25. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Ó, Deus vai tirar vocês daqui, mas por favor leve meus ossos juntos, porque aqui no Egito não é o meu lugar. Igreja, eu quero dizer para você que aqui nesse mundo não é o teu lugar. Aqui nesse mundo não é o teu lugar, igreja. O teu lugar é ao lado de Deus. Você tem que focar nisso. Está passando por luta, por dificuldade, está passando por problema, está sendo humilhado. Entenda, o teu lugar é ao lado de Deus, onde você será honrado, onde você será glorificado, onde ali não haverá mais dor, não haverá mais luta, não haverá mais problema. É ali o nosso lugar, igreja. Aleluia. Você tem que crer nisso. Pare de ficar olhando aí para esse mundo. José falou para eles, né, que tinham que sair dali, e eles iam levar os ossos de José dali. Passaram-se 430 anos. Quando o povo de Israel sai do Egito, eles levam os ossos de José. Levam os ossos de José. Depois você vê lá em Josué, capítulo de número 24, é o versículo de número 32. O povo de Israel já está agora instalado na terra de Canaã. Josué, capítulo de número 24, aí Josué vai e sepulta os ossos de José lá na terra de Canaã, cumprindo-se assim então a profecia que José havia dito aos irmãos. Se José tivesse recorrido às desculpas que as pessoas usam para rejeitar as promessas de Deus nos dias de hoje, ele teria caído no paganismo. E olha que ele tinha tudo, né, para recorrer a essas desculpas que as pessoas dão hoje. Ele poderia muito bem ter pensado assim, os meus irmãos usaram de crueldade comigo, né? Ou então ele poderia ter pensado assim, Deus me fez passar por essas várias provas aqui, que Deus é esse, né? Que amor de Deus é esse? Mas ele não fez isso, irmãos. Ele poderia ter pensado assim, as pessoas que podiam me ajudar me abandonaram aqui no cárcere, né? Que ele pediu ajuda para o copeiro, quando você estiver diante de Faraó, lembra de mim. O copeiro lembrou 2 anos depois, né? 2 anos depois, era o tempo de Deus. Então hoje as pessoas vivem inventando desculpas, né, para rejeitar a promessa de Deus. E que desculpas são essas? O irmão lá da igreja não vai com a minha cara. O irmão lá da igreja, o pastor lá da igreja, não, só traz palavra dura. Olha, o irmão só olha em mim de cara feia, não vou mais na igreja não. São desculpas
desculpas que a pessoa usa para rejeitar a promessa de Deus. Ou então, a pessoa usa a desculpa o seguinte: mas que Deus é esse? Deus não me ama. Deus não me ama, porque olha, como que Deus permite eu passar por isso daqui? Cadê o Deus da providência que não providencia o que eu estou precisando? Ou então, as pessoas não se importam comigo, as pessoas não dão a mínima para mim, ninguém lá da igreja vem me visitar. Irmãos, isso são desculpas que a pessoa usa para afastar da promessa de Deus, para rejeitar a promessa de Deus. Aquilo que eu falei, José lá no Egito não tinha ninguém para motivar ele na fé dele em Deus, não tinha ninguém. Era todo mundo o contrário, mas ele manteve firme a fé dele. E para terminar, entregue a sua vida a Deus e tenha visão da obra. Faça o trabalho que vier à mão para fazer, o trabalho que Deus determinou para que você faça. Faça-o com sinceridade e perfeição, e ao morrer, saiba que deu início a uma delicada influência e força que prosseguirão ao longo das gerações vindouras, até que ajunte a colheita do glorioso resultado diante do trono do Eterno. A obra do homem de Deus no mundo não termina quando ele é colocado no caixão. Irmãos, quando você faz a obra de Deus de coração, quando você faz a obra de Deus com sinceridade e perfeição, não importa aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer, não importa. Deus colocou nas tuas mãos para limpar a igreja, faça com perfeição. Deus colocou nas tuas mãos para tocar, faça com perfeição. Deus colocou nas tuas mãos para cantar, cante com perfeição. Deus colocou nas tuas mãos para ficar lá na porta, exerça muito bem esse ministério. Deus colocou nas tuas mãos para pregar, faça muito bem. E quando você estiver dentro de um caixão, essa obra não morrerá, ela será sempre